Oi, pessoal. A gente está ao vivo já. Hoje a gente vai tentar fazer uma coisa. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gente, vocês estão nos escutando bem? Eu acho que a gente vai conseguir. A gente abriu uma live em 2 telefones. Agora a gente está se aventurando a usar a tecnologia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então vamos ver se vai dar certo. Ó, a gente conseguiu, eu acho. Ô, Diego, tu tá nos escutando bem? Boa noite. Diego, tu consegue nos dizer se tá nos escutando? Ah, a Paty disse que sim. Tá, então tá tudo ok. Não, tá. Mas é que eu queria saber se lá na outra live Ah, é verdade. estão nos escutando. Deixa eu perguntar. Bom, deixa eu esperar. Ah, tá. O Diego tá escutando. Valeu. Ótimo. Ai, gente, agora a gente tá demais. A gente abriu nos 2 telefones. Assunto de hoje. Temos muito assunto. Quem então ainda não conhece a gente, eu sou Gabriela Brocardo. Eu sou Paulo Rosa e é um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente fala de relacionar-se. Gente, e como vocês viram, a gente está super enroupados. Porque nós moramos no Rio Grande do Sul e a nossa cidade é uma das cidades mais frias. Mais frias do estado. Então, assim, a gente está dentro de casa com fogão a lenha ligado, ar-condicionado ligado e mesmo assim está frio. Muito frio. Hoje a gente vai falar sobre o tema amor não basta. Só o amor não sustenta. Só o amor não sustenta um relacionamento, né? Só o amor não basta. E por que a gente resolveu falar disso na semana do Dia dos Namorados? Que tá todo mundo romântico, né? Tá todo mundo em clima de amor. Porque muitas vezes a gente acaba achando que só o amor vai sustentar. E não sustenta, né? Tem a convivência do dia a dia. E que a convivência do dia a dia não é só amor, né? Precisa ter respeito, precisa ter companheirismo. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa, né? Pro amor, pra relação dar certo. A gente sempre diz, né, que os relacionamentos que dão errado, a maioria deles não é porque faltava amor, né? A gente sabe disso. A gente tem os nossos amigos, a gente tem conhecidos, parentes que se separaram e tal, que o relacionamento infelizmente não deu certo, né? E a gente pergunta para eles e é praticamente uníssono, assim, né? Eu amo o fulano, eu amo a fulana, mas infelizmente não deu certo, né? Ou seja, não é o amor o problema. Então, este é um tema que vem muito bem a calhar justamente na semana do Dia dos Namorados, né? Que a gente comemora um dia no ano e muitas vezes a gente se esquece que o Dia dos Namorados são todos os dias da vida da gente, né? Todos são dias, porque eu não estou apenas casado com a Gabriela. A Gabriela é a minha namorada, então nós temos os nossos dias todos os dias. E amor não falta. Eu amo ela bastantão, ela me ama bastantão. O que falta então quando não dá certo? As pequenas coisas do dia a dia, que ao longo do tempo, e é bom frisar que a paciência, a perseverança dos casais está cada vez mais curta, está cada vez mais pequena, né?
é muito comum, assim, as pessoas realmente não terem paciência. Aconteceu uma coisa ruim, não quero mais. Não quero mais. Mas eu ia antes falar e agora eu me perdi. Mas assim, o dia a dia é o mais desafiador. E tem uma pesquisa que agora eu não me lembro quem é que fez, que fala que 90% dos casais se separam se amando. Então, olha gente, só. 90%, é muito alto. É a grande maioria. As pessoas têm o amor, têm o carinho, mas não conseguem manter a relação. Por que isso? Porque a relação é um conjunto de coisas. Vamos conversar mais sobre isso. E esse conjunto de coisas que tá no nosso dia a dia, né? Que é respeito, cumplicidade, empatia, objetivos em comum, a confiança, o diálogo. E a grande maioria tem dificuldade no diálogo, nas conversas. E é importante, sabe, a gente desmistificar que diálogo, que conversa é briga, é discussão. O diálogo e a conversa, eles são necessários para a gente acertar os pontos. Inclusive, toda vez que eu dizia pro Paulo, a gente precisa conversar, ele achava que era briga. Pois é, ele dizia, eu não quero, eu não quero brigar. Não, mas não era briga. Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, quem está acompanhando a gente sabe, né, que a gente vai trazendo as coisas e a gente diz que já passou por isso aí. Então, a gente passou por essa etapa também, sabe? Aonde pelas minhas vivências que eu trouxe, eu entendia a conversa, a DR, a famosa DR, eu entendia como uma briga, uma discussão assim, sem necessidade. Briga mesmo, em qualquer momento que a gente fosse falar da relação, que eu puxasse o assunto do relacionamento, ele achava que eu tava brigando. E aí eu não gostava daquilo e eu levava para outro lado, eu procurava escapar daquilo ali. Uma vez eu me lembro como se fosse perfeito, a gente estava num restaurante lá em São Paulo, e eu falei uma coisa assim no relacionamento, e ele, eu não vim de tão longe para brigar. Eu disse, mas nem eu nem tô brigando, tu quer brigar, briga sozinho, eu só tô falando. Então, são coisas do dia a dia que vão fazendo a diferença no relacionamento. E nós, homens, a gente tem a mania, é uma questão da criação da gente. A gente é mais fechado, a gente não divide, a gente pouco fala. Isso é horrível para nós, homens, e é horrível dentro do relacionamento. Por quê? Porque realmente o diálogo é através dele que a gente vai ajustando, né? Se a gente não conversa, as coisas começam a ir mal, e mal. E aí, onde é que vai parar? Vai parar que a gente vai acabar se separando, porque ninguém fala nada, entende? E também não adianta só um falar, entende? Os dois têm que falar, porque os dois têm vontade. Justo. Os dois ali estão num relacionamento adulto, né? Eles, teoricamente, então, como a gente sempre fala, eles se amam, né? Então, não existe outra saída que não o diálogo. Não existe outra forma de comunicar aquilo que se quer, aquilo que não está sendo legal, do que através do diálogo. Então, isso foi uma coisa que eu demorei muito a aprender, a tirar, porque a gente fala muito em DR, né? Discutir relacionamento, né? Só que eu procuro usar o DR sem me apegar ao D de discussão. Eu procuro usar o D de diálogo, né? Que daí tira aquele peso que eu trago comigo, assim, que é uma coisa pesada, né? Que a conversa no relacionamento é ruim, ela deve ser evitada. Não, ela não deve ser evitada, ela deve, muito pelo contrário, ela deve ser proporcional. Ela precisa acontecer. As coisas precisam ser ditas, né?
E muitas vezes a gente não consegue ter diálogos adultos. Por quê? Porque a gente está lá, sabe aonde? Sendo criança, deixando a nossa criança interna conduzir a conversa. E isso, gente boa do meu coração, a criançada que gosta de tirar raiz falando dessa frasezinha, gente boa do meu coração. Isso aí é uma coisa que acontece demais, né? Crianças levando vidas de adultos, né? Então, e adultos infantilizados. Adultos infantilizados. As pessoas fora dos seus lugares, né? De direito, né? O filho vai ser sempre filho, ele não pode assumir o lugar do pai, ele não pode assumir o lugar da mãe. O marido é preciso que seja marido. A esposa é preciso que seja esposa. O marido, de preferência, que o lado masculino, porque isso é uma coisa que a gente fala bastante, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Que dentro de mim, que sou homem, existe energia feminina. Dentro da Gabriela, que é mulher, existe energia masculina. Só que eu, enquanto homem, eu preciso que essas energias, não é um equilíbrio diferente, não é 50-50. Eu, enquanto homem, eu preciso que a minha energia masculina esteja ressaltada, mas eu preciso ter e reconhecer a minha energia feminina. A Gabriela, o oposto. Ela, enquanto mulher, ela precisa que a energia feminina dela esteja sobressalente, esteja acima da minha energia masculina. E que a masculina, ela precisa reconhecer e honrar. A gente precisa honrar essas energias, e elas são necessárias no dia a dia. Muitas vezes a gente troca um pouco, eu vou para a polaridade mais feminina quando eu preciso de mais sensibilidade, quando eu preciso de desenvolver a minha arte, habilidades manuais, eu vou mais para energia feminina. Quando eu preciso de objetividade, agressividade, não no sentido de sair brigando, agressividade no sentido de é meu, eu vou buscar, eu vou atrás, ser agresso, né? Eu preciso me empoderar da minha energia masculina. Ser agresso, eu adorei. Então, essa energia a gente também tem, que é o que coloca a mulher em ação. Então, hoje em dia está muito comum a gente diz, eu sou uma mulher masculina, eu sou uma mulher trator, eu sou uma mulher... Gente... E eu tenho momentos onde eu preciso, principalmente no âmbito do trabalho, da execução, trazer a energia masculina. Mas eu fiz, ok, e eu saio dela. E tá tudo certo, todo mundo faz certo. Assim. E esse era o saudável para nós mulheres fazer. Não ficar... na energia masculina, né? Quem aqui nunca disse, mas eu faço tudo lá em casa, se eu não fizer, o fulano não faz. Gente, o fulano faz. E se ele não fizer, o problema é dele, porque ele é adulto, e quando tu casou, ele fazia. Na realidade, não é o problema dele, aí é que tá, olha só, não é o amor que sustenta, são as pequenas coisas. Então, a divisão de tarefas dentro da casa, ela é necessária. Eu até digo mais, eu e a Gabriela, a gente diz que é obrigatório. Então, a gente tem que dividir tarefas. Então, se o fulano ou a fulana não faz, tá faltando o quê? Tá faltando o diálogo, a conversa. Então, senta do lado e diz, olha só, tá ficando muito pesado para mim, eu que faço isso, aquele outro, né? E tu faz o quê? Tu precisa dividir. E não vamos, nós, homens, ou em alguns lares não vão vocês, mulheres, vir com aquela conversinha furada, mas eu trabalho na rua, eu trago sustento para dentro de casa. Não, a casa não é de um, a casa é de todas, é de todos, né? Inclusive dos filhos. Então assim, se os filhos estão bagunçando demais, vai sobrecarregar ou para o pai ou para a mãe, né? Vai sobrecarregar, é preciso conversar, é preciso
botar atividades na criançada. A casa é de uso comum, não é só da esposa ou só do marido, né? Todo mundo usa aquele ambiente, então todo mundo precisa cuidar daquele ambiente. Isso é uma grande queixa do público feminino, né? Então, a gente gosta de trazer isto, porque isso realmente faz diferença no dia a dia. Dividir as tarefas. E essa divisão de tarefas também, quando ela é dividida, o que acontece? Traz para o casal mais tempo deles ficarem juntos, né? Que é uma coisa que às vezes, muitas vezes os homens reclamam, né? Que é, ela não tem tempo de ficar comigo. Eu acho que o Paulo pode falar sobre isso. Pois é, são coisas, enfim, que acontecem. A gente vai acertando os pontos, a gente precisa conversar, né? A gente está repetindo isso por quê? Porque o básico ele precisa ser dito, ele precisa ser revisto. A gente tem que refazer, conversar, recontratar as coisas. Isso é importante. Então, gente, a gente vai convivendo, a gente não perde o amor. A gente precisa organizar a convivência do dia a dia. Essa convivência, para se organizar, o que a gente precisa? Saber das necessidades da gente dentro de um relacionamento como adultos. Tu te conhece? Tu sabe quais são os seus valores que tu não abre mão dentro do teu relacionamento? Olha só, gente, é muito importante isso aqui, ó. Um caderninho, uma caneta, um lápis e a gente escrever as coisas. É muito importante. Por quê? Porque a gente ajuda a fixar ainda mais aquilo que é importante. Então, se a gente perguntar para vocês assim, o que é importante para vocês no relacionamento tal, eu tenho certeza que todo mundo vai falar algumas coisas. Para mim é importante as linguagens do amor que a gente conversa, né? Tempo de qualidade, toque físico, algum tipo de prestação de serviço. Gente, quem não conhece as linguagens do amor, precisa conhecer. Isso é top. E isso é fundamental dentro de um relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes a gente está demonstrando o nosso amor para o companheiro ou para a companheira e ela não reconhece aquilo como amor. Por quê? As pessoas têm linguagens do amor diferentes. Eu tenho a linguagem do amor do tempo de qualidade. Que é mais presente, assim. Que é mais presente. Quando eu quero... o Paulo ficar comigo, sentado, parar, se organizar para aquilo. Então, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. A dele é outra. A minha, como da maioria de nós homens, é toque físico. E olha só, quando a gente fala toque físico, é bom a gente desmistificar as coisas, sabe? Toque físico não necessariamente tem a ver com toque íntimo. Toque físico é isso abraço, aqui. Isso né? aqui. Estar mais perto. Estar assim. Isso é toque físico. Não tem necessariamente a ver com toque íntimo. São duas coisas diferentes. Tá? O toque físico e o toque íntimo. Pode ter também. E também é considerado. Mas na linguagem do amor, não. Na linguagem do amor é o toque físico. Isso, entende? É a coisa mais simples impossível. É isso aqui mesmo como eu estou mostrando para vocês. Ó. Isso aqui, ó, já basta. E é a linguagem do amor mais presente em nós homens. A minha, por exemplo, dividindo com vocês, as minhas linguagens mais presentes são, primeiro, toque físico e segundo, tempo de qualidade. Então, esses tipos de linguagens a gente precisa ter muito presente, a gente tem que saber, tem testes. Para quem nos segue ali no grupo do WhatsApp, a gente ficou
Pedimos desculpa, a gente ficou de postar ali para vocês um teste. A gente acabou de esquecer. Olha só, quem tá assistindo nossa live pela primeira vez, a gente tem um grupo de WhatsApp. Tem o link aí na bio. E lá no grupo de WhatsApp a gente posta coisas diferentes do que a gente posta aqui no Instagram. Então entra lá pra você saber algumas coisas mais detalhadas que a gente fala aqui, a gente coloca lá. Então o nome do grupo é Ambiência Relacionar-se. E por que ambiência? Porque dentro desse nosso projeto Relacionar-se, a gente sempre fala de que a ambiência, ela muda completamente as coisas, né? Então, se tu não tá feliz no meio em que tu tá vivendo agora, por que tu não muda? Por causa da zona de conforto, né? Porque é muito mais fácil tu estar ali. Ou senão, o que as pessoas vão pensar? Gente, as pessoas que pensam o que quiser. As pessoas... vão pensar de qualquer jeito. Não vou falar nome feio, né? Para não correr o risco de cair a live. Mas assim, as pessoas não devem ter interferência nenhuma na vida da gente. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza disso. Nós somos boas pessoas, a gente tem um propósito, a gente é bem intencionado, nós somos boas pessoas, nós temos propósito e nós somos bem intencionados. Somos assim, Paulo? Somos assim, Gabriel? Então, a gente não tem que dar isso aqui de atenção para qualquer coisa que outras pessoas venham falar. Principalmente negativas, gente. E que não servem pra gente. Porque mas eu sou tua amiga, me permite, eu preciso te dar um conselho. Eu quero te dar um conselho. Gente, eu não quero conselho. Olha... Eu já falei isso, né? Várias vezes, inclusive nas rodas de amigos. Aí, sabe o que parece? Que eu sou grossa. Só que a pessoa opinando na minha vida e querendo que eu faça aquilo que ela quer, ela não é grossa. Pessoal... Gente, olha que interessante. Vamos fazer um exercício aí mental, tá? Quem aqui nunca passou por uma situação assim? De uma pessoa íntima ou não, porque muitas vezes nem é íntimo. Às vezes é uma pessoa que mal tu conhece. Ela chega e se acha no direito de vir palpitar na tua vida. Quem aqui nunca? Isso é muito comum. Isso aconteceu com nós recentemente, semana passada. Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu falei que pra mim a opinião das pessoas não me interessa, então que as pessoas não precisavam me dar opinião. Ela que use a opinião que ela ia me dar na vida dela. E aí a pessoa nos encontrou a semana passada e ela disse assim: porque eu sou tua amiga, né? Então eu vou te dizer uma coisa, eu vou seguir dando a minha opinião. Gente, isso é mais do que uma invasão, né? Então assim, a gente pode gostar muito das pessoas. A gente pode ser super amigo das pessoas, tá? E a gente pode manter a classe, vamos dizer assim. A gente não precisa invadir a vida das pessoas, né? Gente, a gente já tá pegando para outro lado. Acontece isso, a gente começa falando. Mas isso é vida real. Isso é vida real. Assim. Inclusive, né, aquelas pessoas que já conhecem o Paulo de outras lives, ele faz umas listinhas. Porque eu vou falando e aí, pra gente não se perder, ele vai me apontando na listinha. Mas enfim, voltando então ao assunto da nossa live, que só o amor não sustenta. Então é sobre tudo isso. É sobre tudo isso, gente. Por que a gente foi lá nas opiniões? Vamos voltar. Não deixe a opinião negativa do outro influenciar o seu casamento. É isso aí, entendeu? Porque, tem tudo a ver, na real. Sabe o que acontece? E por que a gente começou a falar de ambiência? Porque a gente está acostumado com relacionamentos tóxicos. E aí vem um diz assim: olha, mas tu sabe que todos os relacionamentos são assim, abusivos, tóxicos. Gente, não são assim. Não. É a ambiência que tu tá, que o relacionamento é abusivo, é tóxico dos dois lados.
no teu grupo de amigos que tu tá convivendo, que o marido não ajuda a dividir as tarefas. Então, não é em tudo que é lugar assim. Eu preciso quebrar aí um sonho de repente. Eu preciso desmistificar uma coisa aí agora nesse exato momento. O que é? Existe um romantismo exacerbado nos relacionamentos. E aí o que isso acontece? O que isso acarreta? Como existe esse romantismo exacerbado, né? Eu tenho a ideia de que a pessoa que eu preciso me relacionar, a minha esposa, o meu esposo, ele precisa suprir todas as minhas necessidades, ele tem que entender tudo o que eu estou pensando, o que eu estou passando, né? Porque senão ele não é a pessoa certa para mim. Pois bem, vida real não é assim que acontece. O relacionamento é para ser uma escola de vida. E quando a gente, por um motivo ou outro, o nosso relacionamento não dá certo, tu sabe o que o universo sabidamente proporciona pra gente? O universo sabidamente proporciona pra gente um relacionamento, uma pessoa muito parecida com a anterior, porque a gente rodou naquele ano, entendeu? Então assim, vai botar uma Gabriela na minha vida, uma outra Gabriela na minha vida, que é para mim resolver essa situação. Então esse romantismo exacerbado, ao contrário de que muitos de nós, muitos de vocês pensam, ele não ajuda, ele atrapalha. Por quê? Porque no romantismo a pessoa tem que ser ideal, ela tem que me entender, ela tem que me completar. Não. Ela é minha cara metade. Não, gente. Não queira ser a cara metade de ninguém. Primeiro, queira ser inteira. Seja inteiro, você mesmo. Sabe? Seja um homem inteiro, seja uma mulher inteira. Saiba o que tu quer primeiro, antes de jogar as responsabilidades daquilo que tu quer em cima do outro. E aí te joga num relacionamento onde tu não precisa esperar do outro para que tu seja feliz. Sabe essas musiquinhas de sofrência, aonde a felicidade tá sempre no outro? Tá sempre no outro, nunca tá em ti. Tá errado isso, gente, tá errado. Botem a mão na consciência, a felicidade tá na gente. A felicidade tá na gente? E tá em nós juntos, ok? Mas a minha felicidade não pode estar na Gabriela. E a felicidade da Gabriela não pode estar em mim. Tem que estar nela, tem que estar em mim. E depois estar entre nós dois, entende? Então são coisas muito sutis que a gente vai repetindo, desculpe o termo, mas a gente vai repetindo igual papagaio, sem ter noção do que realmente a gente está falando. Por quê? Porque a gente está numa ambiência onde os relacionamentos não são saudáveis. Então, de novo voltamos no assunto ambiência. Paulo e Gabriela, de novo, que saco, mas o que isso tem a ver com o amor não sustenta? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque se a tua ambiência não for saudável, as tuas companhias não for saudável, o teu casamento vai ficar tóxico. E aí as tuas companhias, elas, na maioria delas, elas vão trazer esse romantismo para dentro do teu relacionamento, dando pitacos, interferindo na tua vida e dizendo assim, não, mas Gabriela, o Paulo, ele precisa te fazer feliz, ele tem que entender as tuas necessidades. Não. Eu preciso estar feliz para construir um relacionamento feliz. É muito diferente do que eu ir buscar a minha felicidade no relacionamento. Então, essa é uma dica, uma chave preciosa que a gente deixa para vocês. E para aqueles que não sabiam ainda, né? Porque provavelmente muitos já sabem, né? Mas a maioria não sabe. A felicidade, ela não pode e ela não está no outro. Ela está contigo. Ela está em ti. Isso aí é o que a gente chama também, está envolvido no que a gente diz de amor próprio. Amor próprio. E como é que a gente, constrói o amor próprio?
Como é que a gente busca esse famoso autoconhecimento? De uma forma muito básica. Se permitindo se conhecer. O que tu gosta de fazer? O que tu gosta de comer? Vamos começar pelo básico. O que tu gosta de comer? O que tu gosta de fazer? Outra chavezinha para vocês. Muito importante. Olha só, sempre que questionado, a gente imagina aqui que a gente está interagindo com vocês aí. Vocês estão escutando e todas as provocações que a gente faz aqui... Era como se vocês estivessem fazendo perguntas. Vocês... Gente, vocês podem fazer perguntas que a gente vai responder. Isso. Olha só, então é como se a gente fizesse uma provocação aqui e a gente esperasse de vocês a interação, que vocês pensem aí, pensamento crítico, tá? Então, é muito importante, e essa é uma chave que eu quero passar para vocês, que é o seguinte, ó, sempre que provocado, que questionado sobre alguma coisa, algum tema, algum assunto, tá? É importante que a primeira coisa que vem na mente de vocês, aquela primeira coisa é a mais verdadeira possível. Sabe aquela história assim, ó? Gabriela, de quem tu gosta mais? E aí a Gabriela olha para cima e pensa. Gente, isso aí já é uma resposta induzida. Já é uma resposta induzida. Isso não é necessariamente a maior verdade. A maior verdade é que no momento da provocação, no momento da pergunta, do questionamento... Eu respondo aí imediatamente. Aquela primeira coisa, aquele primeiro impulso que vem na tua memória, na tua mente, na tua tela mental, é aquele que está valendo, né? Então essa é outra chave. Gente, e automaticamente as pessoas dentro de um relacionamento vão ter gostos completamente diferentes. E muitas como fazer isso no dia a dia? Respeitando, arrumando alternativas. Eu não tomo cerveja nunca. Eu só tenho um chopp da Brahma preto que eu amo, que ele parece um creme, ele é um negócio cremoso. Aquilo eu tomo, tá? Aliás, para quem nunca foi e quando forem a São Paulo, ou para quem já foi e ainda não foi nesse lugar, a choperia da Brahma vale a pena. Na esquina da Ipiranga com a Avenida São João, mas tem outras. Mas essa é super tradicional. Então, assim, ó, vale a pena ir lá. E o chopp deles, esse preto, é maravilhoso. E as comidas são maravilhosas. É maravilhoso. De boteco. Vale muito a pena. Eu não me lembro se é bem na esquina da São João com a Ipiranga, mas é na Ipiranga. É na esquina. É na esquina da São João com a Ipiranga. Chopp preto da Brahma. Inclusive, dá pra tirar foto da plaquinha dentro da choperia. E então, o que a gente faz? O Paulo quer tomar o chopp dele, ele toma, eu tomo o meu vinho. Se eu vou tomar toda a garrafa, não sei. Eu abro, guardo para depois, sabe? E são coisas que a gente precisa ir se adaptando. Eu não vou deixar de fazer o que eu quero, neste caso, porque o Paulo não faz. E deixando bem claro, a gente trabalha com vinho, né? Quem nos segue aí conhece, sabe? Nós temos uma marca de vinhos e espumantes. Gente, tem... Abrocardo Vinhedos e Vinhos, mas nem só de pão vive o homem. Eu gosto muito de cerveja, eu sou cervejeiro caseiro, já fiz alguns lotes de cerveja, foram poucos. Mas eu já fiz. Ele escolhe quem toma, gente. Então, alguém dessa live, se algum dia tomou ou for convidado a tomar, sinta-se privilegiado. Porque é para muito poucos realmente. Ele escolhe quem toma. Porque são poucas garrafas, então eu preciso escolher quem é que vai tomar. Mas enfim, eu gosto muito de cerveja. Mas daí, como a Gabriela não gosta de cerveja, eu acabo tomando mais vinho, que eu também gosto, mais vinho por conta dela. A gente vai se respeitando. Neste caso, o Paulo é mais flexível do que eu. Neste caso, ele deixa de tomar cerveja e muitas vezes toma o vinho comigo. Em outros casos, eu sou mais flexível. E esse é um dos pilares do relacionamento que a gente trabalha, né? Nesse nosso projeto Relacionar-se. A flexibilidade. É preciso ter. A gente tem que ser flexível. Se a gente for muito rígido e não dobrar de jeito nenhum, como é que o relacionamento pode avançar assim? Não tem como.
Exatamente. E a flexibilidade, gente, não é... Como é que... Tem que ter um equilíbrio nessa flexibilidade, né? Dentro daquilo que são os meus valores. Tem coisas que eu não abro mão e eu não sou flexível. Justo. Isso é uma coisa que tem que ponderar. Por Se isso... o Paulo me convidar para soltar um banco, eu não vou. Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, bem eu não vou, eu não assim. sou flexível em assaltar um banco. Mas se ele me convidar para acampar, gente, eu vou. Mas eu não vou convidar porque eu não gosto. Ele também não gosta. A gente acampou pouquíssimas, 1 ou 2 vezes só na vida. Entendeu? Assaltar um banco é uma coisa que não tem. Eu não negocio. Mas acampar, ok, eu negocio. Tomar uma cerveja de vez em quando? Eu negocio. Então, mas para mim negociar, eu preciso saber quais são os valores que eu não abro mão. E dentro dessa flexibilidade, a Gabriela estava falando, eu iniciei dizendo que a gente não pode ser rígido, a gente precisa ter flexibilidade. Porque se tu é rígido, tu não cede. O oposto disso é a pessoa que só cede. Então, assim, ó, existe o caminho do meio, existe o meio termo, e ele é muito importante que a gente busque ele. O caminho do meio, tá? Então, assim, ó, não é preciso estar sempre certo. Como assim, Paulo? Eu estou num diálogo, né? Eu procuro trocar a discussão por diálogo. Eu estou num diálogo, numa conversa com a Gabriela. Eu tenho certeza absoluta de que eu estou com a razão. Mas a conversa está se estendendo e a gente não está resolvendo. Parece cachorro correndo atrás do rabo, né? Não sai do lugar e tal. Eu abro mão, eu cedo, eu flexibilizo. Eu não preciso ter sempre razão. Ah, Paulo, mas isso aí tu vai acabar virando um homem frouxo, de repente. Não tem nada a ver. No teu ponto de vista pode ser. Bom, se pra ti parece ser isso, ok. O teu ponto de vista não vai mudar o meu, que não tem problema nenhum, eu não preciso estar sempre certo, sempre com a razão. E qual é que é a vantagem para mim de não estar sempre com a razão? Manter um relacionamento legal, saudável com a minha esposa, que é o que, em última análise, é o que eu quero, é o que me satisfaz, eu ter um relacionamento saudável com a minha esposa. Ah, Paulo, mas aí tu vai sempre fazer assim. Eu não disse isso. Eu disse que eu não preciso sempre ter razão. Eu não disse que eu vou sempre ceder. Eu vou sempre conceder a razão para Gabriela. Não. Muitas vezes a gente chega num empate assim. A gente não... Gente, eu tenho uma personalidade que... Hoje de manhã ainda, eu acordei cedo. E aí a gente saiu e daí não sei o que a gente tava... Eu sei, mas não vou puxar essa polêmica agora. Surgiu o assunto não sei o que do Freud, que Freud explica. Eu disse que... E aí segui. E eu tenho umas teorias que eu vou criando e que depois de um tempo... Elas parecem malucas, mas depois de um tempo... O Paulo, às vezes... realmente, aquela teoria era meio louca, mas agora tá fazendo sentido. Então, eu tenho e eu sempre fui assim, gente, de uma personalidade... eu não diria mais forte, mas eu falo da minha personalidade. Eu não me constranjo em falar da minha personalidade. Então, isso... dentro de um relacionamento, às vezes assusta, principalmente para os homens. Por quê? Porque os homens não estão acostumados a falar. Justo. E eu, além de falar muito, eu sou muito objetiva. Gente, eu não vou enrolar para pedir para o Paulo uma caneta rosa. Vamos supor no Dia dos Namorados.
Eu não vou passar numa vitrine com ele, eu não vou querer que ele adivinhe. Eu vou dizer, Paulo, eu quero uma caneta rosa, brilhante. Olha só, de novo o assunto Dia dos Namorados, né? Eu dei uma folhada na internet hoje e eu vi mais variados tipos de comentários, né? E um deles eu achei bem interessante, né? Tipo assim, Dia dos Namorados é só mais uma data para gastar dinheiro com bobagens. Sabe? A linguagem dessa pessoa não é presente. A linguagem não é presente. E eu arriscaria dizer mais, que durante o ano todo ele não fez muita coisa pro relacionamento dele, entendeu? Aí então é mais fácil a gente cutucar, criticar o Dia dos Namorados. Então assim, cada um faz da sua maneira, tá certo? Mas agora, criticar os outros que estão dando presente no Dia dos namorados é infantil, né? Gente, vamos combinar, né? Ontem a gente passou o dia trabalhando. Quem está aqui pela primeira vez, então eu vou contar rapidinho. O Paulo tem o negócio dele, eu tenho os meus negócios. E a gente, agora, o digital é o nosso primeiro negócio juntos. E aí, pra gente tá sendo um super desafio. É muito engraçado. Inclusive, a gente tá tentando, assim, ver pra gravar os bastidores disso. A gente ainda tá meio acanhado com as câmeras, mas para gravar os bastidores, porque é muito engraçado. A gente principalmente se organizando pra live. E aí, ontem, a gente passou a tarde e o início da noite fazendo fotos. Porque assim, pro nosso produto do digital. Coincidiu ser do Dia dos Namorados. Aí, olha só como é importante para mim o tempo de qualidade. A gente saiu das fotos e eu disse, vamos para casa, bem rápido, porque tava muito frio, gente, tava muito frio. E aí eu queria vir para casa porque era Dia dos Namorados e para mim um presente não era. Para mim o presente dos Dias dos Namorados era um tempo de qualidade. Essa é a linguagem do amor. Essa é a linguagem do amor. Era ficar sentada no sofá, olhando as nossas séries. Gente, a gente adora olhar séries da Netflix. Quem quiser indicar, pode indicar, porque a gente adora. Aliás, a gente fala de vez em quando, a gente já indicou séries de dorama, né? Quem nunca olhou um dorama, assistam. Olhem. Porque assim, isso tem a ver também com ambiência, tá? Olha só, se a gente está se propondo a melhorar o relacionamento da gente, a gente vai insistir em assistir luta, em assistir filme de ação, em assistir futebol. Tá errado assistir essas coisas? Óbvio que não. Tá certo tudo. Tá aí disponível, Netflix, Amazon Prime, seja lá o que for a plataforma de streaming, tá aí disponível, né? Ok, mas não é sobre isso que se trata. A gente tá falando de relacionamento. A gente quer melhorar o relacionamento da gente? Cara, não tem outra forma. A gente precisa olhar filmes que tratem de relacionamento. A gente precisa olhar filmes que tratem de amor. Então, relacionamento saudável. É aquilo que a gente fala, o dorama, eles são diretos, eles são objetivos. O porquê que a gente está falando para as pessoas olharem dorama, quem nunca olhou? Eles falam dos sentimentos. Já fala aí, Kat. Já fala. Eles falam de um sentimento, eles falam dos seus sentimentos. Dorama, o pessoal tá perguntando ali. O que é dorama? Dorama é uma série coreana. É uma série coreana. Como eles têm um problema de articulação da língua, eles não conseguem falar drama. Então eles falam dorama. E aí pegou esse, é um meme, né? Pegou esse meme aqui no Brasil, né? Um dorama. Tu lembra de algum dorama? Vocês... Tu sabe o último que a gente viu? O último ele fala é a vida de um professor de matemática. Eu não posso mexer no meu celular ali agora. Peraí.
A gente já vai ver, Mas vou pegar o... Então, enquanto a Gabriela vê, eu vou comentando com vocês. No dorama, o que acontece? Eles falam do seu sentimento, sem agredir o outro, entendeu? Eles não falam assim, ó, por que tu fez isso? Por que tu fez aquilo? Por que tu, né? Não, eles falam da seguinte maneira: eu estou me sentindo mal por conta do que aconteceu, por exemplo, entendeu? É uma forma bem básica, assim, de expressar o seu sentimento, só que o básico, ele é fundamental. É isso que a gente está falando. O tema da nossa live é que o amor, só o amor não sustenta. O que sustenta então, Paulo e Gabriela? Sustenta o básico, as coisas do dia a dia, entendeu? Então, saber expressar o seu sentimento sem agredir o outro é maravilhoso. Isso é super bem tratado nessas séries de dorama. Esse aqui, ó, não sei o que é o amor. A gente já vai ver um ali, tá? Mas uma outra série que a gente achou fantástica, tem até... é bem interessante. Charlotte, Rainha Charlotte. É assim. Mas tem que olhar a primeira, que a gente até pede desculpa porque a gente é terrível em nome de filmes e seriados. Bridgerton, a primeira tem que olhar. A primeira é Bridgerton, tá? E aí tem uma série grande assim. E aí a sequência do Bridgerton é essa Rainha Charlotte. É assim o nome, se não me engano, do seriado. São séries que a gente indica para vocês. Exemplo de dorama. Agora aí que eu já tô vendo. Opa! Peraí, gente, tô procurando aqui. Dois Corações. Esse aqui, ó. Peraí. Olha só. A gente vai achar, gente. Olha só, a gente tá devendo agora duas coisas. As séries de dorama. Nomes de séries de dorama que a gente vai colocar no grupo de WhatsApp. Então, para quem quiser, acesse a nossa bio, o link na bio ali. E entre lá no grupo de WhatsApp que a gente vai colocar os links lá direto. Então nós vamos botar as séries de dorama e nós vamos colocar ali um teste rápido para saber qual é que é a tua linguagem do amor, tá certo? E a gente convida que vocês peçam para o companheiro, para a companheira de vocês que faça também o teste. Por quê? Porque a partir dali a gente vai saber qual é que é a linguagem de amor. E é isso que a gente vem falando o tempo todo, batendo. E a gente vai bater em cima disso sempre. Porque isso é o básico. E o óbvio, ele precisa ser dito. Inacreditavelmente. O óbvio precisa ser dito várias vezes. Então, olha só. A linguagem do amor da Gabriela não é presente. Então, não adiantava nada no Dia dos Namorados eu dar para ela um presente uau, né? Tanto faz para ela. É sério, tanto faz. Tanto faz, gente. Ela queria panelas. Gente, a gente tem uma história sobre presentes. Como a minha linguagem do amor, uma é tempo de qualidade e a outra é serviço, eu gosto de fazer as coisas para as pessoas. Eu pedi um jogo de panela que eu quero muito. Eu ainda não comprei, mas eu comprar na minha cozinha. Agora que a gente terminar a reforma e a gente voltar para nossa casa. Não é uma panela muito básica, tá? Não mas é uma panela muito básica. Da cor azul turquesa, gente. E aí eu pedi um jogo de panelas e ele achou muito estranho. E na época eu tava vendo um carro para comprar. Ele foi lá e me deu de presente um carro. Mas enfim, linguagens do amor, gente. O da Gabriela não é presente. E ponto final, entendeu? Então não adianta eu ficar me gastando, dando presentes para ela, porque não é isso, não é sobre isso, né? E para quem pergunta, tá, Paulo, mas tu não deu nada para Gabriela? Não. Domingo nós estávamos em Porto Alegre, a gente comentou alguma coisa sobre. Na real, a Gabriela se esqueceu brevemente de que a linguagem dela não é presente. E ela disse assim, brincando... Não, brinquedo. Mas foi brinquedo mesmo. Aí eu digo, não, a gente combinou, porque a gente vai fazer uma viagem pro exterior. E aí, nessa viagem, a gente quer quero comprar uma determinada coisa. E a gente quer curtir demais, entendeu? E aí a gente disse assim, tá, então olha só, já que a gente não se preocupa muito com presentes, né? Não é a nossa linguagem...
Então a gente não vai ficar perdendo. A gente não vai se investir nisso. presentear A gente agora, não vai investir nisso. né? É isso. A gente não vai investir nisso e vamos deixar para usar o dinheiro desses presentes quando a gente for viajar. Justo, é isso aí, entendeu? Gente, aí lá ele não vai ter como me dar um carro. Não, lá não. Lá eu posso ganhar meu jogo de panela, mas um carro não. Bom, então é sobre isso tudo, né, pessoal? Então a questão da ambiência, a gente cuidar da nossa ambiência para que, enquanto casais que querem se relacionar melhor, a gente cultive ambiência, cultive amizades que nos levem para o mais e não para o menos, tá? Então aquelas pessoas que ficam te puxando, e a gente sabe o que é isso, mesmo aquelas pessoas que não têm noção nenhuma do que significa autoconhecimento, do que é ser masculino, do que é ser feminino, mesmo as pessoas que não têm mínima noção, sabem o que é uma pessoa que te puxa para baixo. Gente, sabe ou não sabe? Sabe. Esses dias uma pessoa pegou e me disse assim, vocês não têm noção do que eu escuto, é uma beleza. Uma pessoa pegou e disse assim pra mim, eu vi que vocês estão falando do relacionamento, vocês estão falando do relacionamento de vocês na internet. Eu disse, que legal. Ela disse, eu achei um absurdo vocês estarem contando a vida de vocês na internet. Gente, por que a gente resolveu vir pra internet contar a nossa vida? Porque a gente começou a ver que os casais estavam se redando no básico. E olha só, a gente tem mais de 25 anos de relacionamento. São mais de 19 anos de casado e 25 entre tudo, entre namoro, noivado e casamento, enfim. A gente tem uma bagagem já. A gente não tá aqui falando bobagem. E a gente nas rodas de amigo, buscando essa ambiência. Essa ambiência que a gente tanto fala. Que a gente tanto fala. Nas rodas de amigo, a gente sempre falava assim, contava as nossas histórias, coisa e tal, como tipo essa que a gente acabou de contar. Das panelas e do carro. Das panelas e do carro. Bah, que legal, por que vocês não falam isso, eles né? Eles diziam, vocês têm que falar isso para as mais pessoas. abertamente. E como a gente fala isso de maneira muito espontânea, de maneira muito verdadeira, são histórias que a gente passou, que a gente viveu, e como a gente começou a notar que existia muitos problemas de relacionamento derivados de ambiência, derivados de crenças, né, de padrões antigos, de família, né? Aliás, olha só, a gente vai misturando as coisas, né? Quem acompanha a gente sabe. Aliás, é bom saber, é bom tu saber. A tua família, no momento em que tu te junta com uma mulher, no momento em que tu te junta com um homem, a tua família agora são vocês dois. São os filhos que porventura vocês venham a ter. A tua família, sinto muito dizer, não é mais o teu papai e a tua mamãe. Eles são teus parentes agora. Mas Paulo, tu tá querendo dizer que então agora... Não tô querendo dizer nada. Os teus pais, eles seguem sendo muito importantes para a tua vida. Se não fosse por eles, vocês não existiriam. Então, primeiro de tudo, muito respeito e muita honra. A gente precisa honrar. A gente precisa agradecer. Paulo, mas o meu pai, a minha mãe me maltratou e eu tive uma experiência horrível. Paciência. A gente isso sabe. Isso foi quando eu era criança. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe. Isso que eu vou falar, eu não tô normatizando, tá? Mas não, assim, ó. A gente não tá passando pano em nada, tá? A gente não tá passando pano. Mas se tu ficar de mimimi com o que teu pai e a tua mãe te fizeram... Tu não vai pra frente? Tu não vai pra frente. Tá? Então assim, tu precisa honrar, mas como que eu vou honrar se eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe? Agora a gente tá levando pro extremo negativo, ok, tá? Não gosta, mas eles te deram a vida. Mas se não fosse eles, tu não teria vida. A vida é o teu maior bem. E eu vou te contar um segredo. Tu gostando ou não deles, eles são assim. E quando tu chegou no mundo, eles já eram assim. Então... E tu não vai mudar eles, até porque... Tu não vai mudar eles. Aí vai outro segredo para vocês. Ninguém muda ninguém. A única pessoa capaz de mudar o Paulo é o Paulo. A única pessoa capaz de mudar a Gabriela é a Gabriela. A única pessoa capaz de te mudar
É tu mesmo. Não adianta. Ai, gente, pelo amor de Deus, não use Salvador do mundo. Você não vai salvar o mundo. E nem a ti mesmo se continuar achando isso. Ai, mas eu vou dar um jeito no fulano. Não. Ai, tu não vai dar jeito no fulano. Não, tu não vai. Tu não vai dar jeito no fulano. Vamos trazer o Gente, outro lado tu não agora. vai dar jeito no teu pai. Tu não vai dar jeito na tua mãe. Ah, mas Paulo, tu tá falando só essas coisas negativas aí que de filho que não se dá bem com o pai. Mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Ótimo! Beleza? Eles te deram a vida. Seja grato por isso, seja grata por isso. Honre a tua origem, a tua descendência. Mas saiba que eles não são mais a tua família, eles são teus parentes. Seus parentes. O amado pai, a amada mãe. Tá muito na moda a mãe narcisista. Porque a minha mãe é narcisista. Gente, tu é adulta. Se ela quer ser narcisista, ela que fique à vontade. Ela é dona da vida dela. Ela é dona da vida dela. Tu não vai mudar tua mãe. E para de dar pitaco na vida da tua mãe. Gente, eu adoro o outro. Tu é filha? Tu é desse tamanhinho. Eu adoro a tua mãe é desse tamanho. Exatamente. E tu é desse tamanhinho. Na fila do pão, tu é a última pessoa. Os teus pais estão na frente de ti. Vê? A gente não é questão de negativo ou positivo dizer que filho se dá mal com pai ou filho se dá bem com pai. São coisas da vida, a vida como ela é. Vida, como ela é, entendeu? Então, assim, esqueçam a vida dos pais de vocês. Quem aqui não tem pai com pressão alta, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo? Agora eu vou falar dos meus pais. Tá? Muitos de vocês, né? Eu sei que meu pai tem problemas lá e não podia comer carne gorda, essas coisas. Gente, o meu pai é super lúcido. A minha mãe é super lúcida. Vocês acham que eles precisam de mim dizendo: fulano, não come, fulana, isso. Gente, quando eu cheguei, eles já cuidavam deles. Vocês não sabem que alívio é tu tirar isso. É isso aí, Fabrício. Agora, o que eu preciso também dizer para vocês é que se algum dia os meus pais precisarem de mim e dos meus cuidados, eles vão ter. Mas eles vão ter os meus cuidados. Eu não vou ser mãe da minha mãe, mãe do meu pai. Não. Porque eu sou filha deles. Gente, a gente traz esses conceitos que tem a ver muito com constelações familiares, tá? E é importante, e a gente vai sempre abordar eles, tá? O Fabrício estava falando ali agora que não sabia que... Na realidade, o assunto não é os pais, tá, Fabrício? Agora que entrou nos pais, porque Fabrício. A gente acabou entrando, né? Mas o assunto da live é só o amor não sustenta, certo? Mas aí, como muita coisa, uma coisa puxa a outra e puxa a outra, a gente vai abordando assuntos assim, à medida que eles vão aparecendo. À medida que vocês vão interagindo com a gente aí, fazendo algum tipo de pergunta. Então, para quem chegou agora, a gente está devendo para vocês nomes de séries, tá? De filmes legais que tem a ver com relacionamento, que é sobre isso que a gente trata, né? E o teste para saber as linguagens do amor. E a gente vai pagar este compromisso hoje ou amanhã, mais tardar amanhã. A gente vai colocar ali no grupo de... Paulo e Gabriela, como é que a gente faz para acessar isso aí? Vai no link da bio e te inscreve lá no grupo de WhatsApp. O nome do grupo é Ambiência Relacionar-se, ok? Então assim, pessoal, a gente precisa honrar a nossa origem, os nossos pais, os nossos ancestrais. Isso é fundamental. A gente não precisa necessariamente amar, porque cada um tem as suas particularidades. É respeitar na particularidade deles. Ok? Porém, aqueles padrões, aquelas coisas que a gente trouxe deles e que hoje não fazem mais sentido no nosso relacionamento, a gente precisa devolver para eles. Como é que a gente faz, Paulo? Como é que a gente faz? É bem fácil, é bem simples. É assim, ó. Senta num lugar agradável, calmo, tranquilo. Respira fundo, faz um exercício de respiração. Te conecta contigo mesmo, com o teu coração, tá certo? E
pensa nos teus pais, nos teus parentes, nos teus ancestrais, agradece a eles pela vida, porque se não fosse eles, tu não estava aqui hoje, tá? Agradece, honra a existência deles, agradece tudo aquilo que eles transmitiram para ti, honra isso e diz assim: pai, mãe, vovó, ancestrais, eu agradeço tudo aquilo de bom que vocês deram para mim, e agora eu peço que tudo aquilo que não me serve mais para minha vida hoje, que fique com vocês. Eu devolvo a vocês aquilo que não é de vocês. Aquilo que é de Porque vocês. muitas vezes a gente compra a verdade dos familiares da gente. Principalmente no relacionamento. Ai, mas o relacionamento da minha mãe e do meu pai era igual ao meu. Bom, vai lá e faz diferente. Ah, Paulo, mas isso aí que tu tá falando é bobagem, eu não acredito nisso. Cara, faz uma coisa diferente, tu não precisa acreditar, né? Aí eu não acredito em Deus. Tá, ok. Tá, tô acreditando ou não Deus vai mudar. Existe. Não vai mudar pra mim que ele existe, entendeu? Cara, faz uma coisa diferente. Como é que tu vai ter resultado diferente se tu não fizer? Se tu tá fazendo tudo igual, Tá. sempre. Ah, Paulo, mas isso aí que tu falou de honrar parente, não sei o que, e devolver pra eles, Tá. isso aí é bobagem. Ok, não acredita nisso, vai lá e faz outra coisa então. Ou, pelo contrário, te permite. Ah, mas eu não acredito. Tá, ok. Segue não acreditando, mas fala, porque quando a gente fala, a gente bota energia, né? Para quem conhece um pouco de Bíblia e tal, sabe, né? Que lá no Gênesis está escrito: no princípio era o verbo. E não é no princípio, gente, sabe? Então, tudo falar na vida é energia. comunicação. Tudo na vida é energia. Então, é preciso falar. Então, acreditando ou não, quando tu fala, quando tu intenciona, tu bota uma energia. Isso tu acredita, né? Para aqueles que não acreditam. Mas quando tu fala e quando tu intenciona de coração, tu sabe que gera uma energia ali, né? Pois então, tu não precisa acreditar nisso que eu falei, mas faz, te permite, deixa, larga um pouquinho esse controle assim, sabe? Larga um pouquinho e te permite. Então, agradece, mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó, aquilo que não serve para o teu relacionamento hoje, tu deixa com eles, tu devolve para eles, tá certo? E segue a tua vida mais leve. Isso não é de deles, hoje. assim, gente. Deixa de lado, sabe? Se qualquer coisa que não te sirva mais dentro do teu relacionamento, ok. Ah, mas até hoje foi assim. Foi assim porque tu fez tudo igual. Então, hoje, para mudar, a gente precisa fazer diferente. Talvez semana que vem a gente faça um exercício na live que a Gabriela tem, que a gente já fez em outros lugares e que é top, é muito bom, que é pra gente largar essas coisas que não nos servem mais, tá? E talvez então semana que vem numa live a gente consiga, mas a gente vai acabar trazendo em alguma outra live aí. É um exercício rápido, simples e poderoso. Gente, olha só, no sábado a gente vai estar num evento lá em Capão, da Manu Bombardelli. Então quem quiser tá lá com a gente, conhecer a gente mais de perto, escutar a gente presencialmente, a gente vai estar em Capão, né? Sábado. Eu não sei que horas vai ser a fala da gente, mas se alguém tiver interesse, chama ali que eu mando, chama no direct que eu mando a programação lá do evento da Manu. Ou acessa o Insta dela, que é Manu, isso. Manu Bombardelli, tá? E lá vai estar a programação e tal, ou chama nós no direct ali que a gente... E a Manu tem uma mentoria muito legal e que agora ela está incentivando os casais a trabalharem juntos, né? Então entra lá que vai gostar do trabalho dela. Cara, são coisas diferentes. É isso que a gente convida vocês, entendeu? A fazerem coisas diferentes. Pra fazer um relacionamento diferente. Isso. Ah, tá ruim? Ok, beleza. O meu e da Gabriela nem sempre foi bom e muitas vezes, estando bom, fica ruim momentaneamente. Exatamente. E a gente vai, ó, flexibilizando, a gente vai caminhando, achando o caminho do meio e se resolvendo. E estamos aqui
E vamos casar de novo? Gente, a gente conta em outro dia a história do casamento, né? Inclusive, faz 1 ano que a gente está noivos. A gente botou no lugar do casamento, mas a gente tá noivo. A gente tá noivo, a gente tá no lugar do casamento, porque a gente era casado, mas a gente tem que fazer essa cerimônia, fazer esse acordo, assinar. Que isso é outra coisa muito legal que a gente pode vir e falar outro dia, que é sobre os acordos. O porquê de casar, o porquê de usar uma aliança, né? Então, o porquê que as pessoas não casam, o porquê que as pessoas não usam alianças. E isso dá uma live bem legal. De repente, a gente vai fazer outra live essa semana. De repente, quinta, né? Ou sexta, não sei. Ou amanhã. Quinta. Acho que quinta. A gente está experimentando, gente, os dias, assim. Como a gente falou, a gente tem outros negócios. E agora a gente está colocando o digital na vida da gente. Então, a gente ainda está naquela fase de encaixando o digital no nosso dia a dia, assim. A nossa live em breve vai cair. E ela sempre fica gravada. Ela sempre fica gravada por pelo menos 24 horas, né? A gente agradece muito a atenção de vocês. Tempo é energia de vida. E todos aqueles que permaneceram ou que porventura passaram aqui na nossa live, eles doaram um pouquinho da energia de vida para nós. E nós estamos doando um pouquinho da nossa energia de vida para vocês. Fazendo coisas, falando coisas que acrescentem na vida de relacionamento de casal de vocês. É para isso que a gente está aqui, é isso que a gente quer seguir no digital, falando sobre relacionamento, sobre como pode ser mais leve, como pode ser melhor e mais gostoso ter um relacionamento de casal. Então tá, pessoal, a gente vai voltar aqui e aí vamos então contar a história do nosso casamento, das alianças, que é uma história bem legal e que que a gente já contou em outros momentos, mas que as pessoas adoram se conectar, né? E a gente já sabe que essa história faz diferença na história de quem não é casado, tá bom? Então, um beijão, um abraço e até mais. Até outro dia. Agora vamos ter que desligar tudo.